diretor sócio da Brain Inteligência Estratégica, vem apresentando um trabalho super bacana aí para todos do mercado imobiliário, né? Secovi, Sinduscon. Contamos aí com o apoio do Secovi e Sinduscon também. Então, quero agradecer você, Guilherme, por a gente ter essa oportunidade de ouvir você fazendo essa apresentação do fechamento aí da pesquisa de 2024 do mercado. Tá? Muito obrigado e muito bem-vindo, viu? Boa tarde, pessoal, a todos. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite aí, Júlio. Hoje a gente vai trazer para vocês alguns dados aqui referentes ao fechamento, né, no ABC como um todo, né? São 5 municípios que a gente monitora aí na região, quanto aos principais indicadores de 2024, né? Lançamentos, vendas, estoque, preço. Então, eu vou compartilhar a tela, eu não os verei mais, né? Então, qualquer interrupção que julguem necessário, por favor, podem se manifestar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Guilherme. No final da apresentação, acho que de repente é válido a gente mencionar que a gente pode abrir para dúvidas, questionamentos, acho que vai ficar até mais fácil para você conduzir também aí. E avalia, tá bom? Tá bom. Vocês que mandam. Foi a tela aí, né? Foi, a gente está vendo. Tá, vamos lá então, gente. Eu vou passar aqui, como eu disse para vocês, um relatório que vai adentrar sobre os lançamentos, a oferta, o volume de vendas, o estoque e a evolução de preços nos 5 municípios que são monitorados na região. O ABC, né, mas Diadema e Mauá, ok? Bom, vamos lá. Então, vou trazer primeiro os dados. Essa apresentação roda de forma geral para vocês, mas vou trazer os dados agregados aqui ano a ano, tá? Então, a gente teve aí um crescimento no volume de empreendimentos, número de empreendimentos lançados na ordem de 30%. Esses empreendimentos aumentaram 30% e trouxeram um aumento de 10% em volume de unidades, ou seja, os empreendimentos lançados tiveram um volume menor por empreendimentos, foram empreendimentos menores lançados ao longo de 24. Né? A gente lançou 5.200 unidades aí ao longo de 2024, ante 4.700, um crescimento visto. Agora, o que mais chama atenção, além de ser empreendimentos menores, são empreendimentos com ticket médio mais elevado, se comparado a 23, uma vez que a gente tenha lançado quase 50% mais do que lançamos ao longo de 2023. Foram 3,7 bilhões de reais lançados nos 5 municípios da região ao longo de 2024. Por outro lado, é importante a gente sempre comparar as vendas aos lançamentos. Nós passamos por um ano onde a gente vendeu mais do que lançou. Nós vendemos 6.100 unidades, contra, como eu disse, 5.200 lançadas. E também vendemos mais em dinheiro do que lançamos. Em dinheiro foi um crescimento de 33%. Um crescimento, portanto, muito superior à média do estado de São Paulo como um todo, mas também bem superior à média do Brasil. Né? Em termos de venda, o Brasil cresceu por 18%, ok? Nós atingimos aí 3,7%. Quando a gente fala só um parênteses aqui, lá no final tem todo o glossário, o apêndice, o que se considera nessa pesquisa como residencial horizontal são incorporações horizontais e não loteamentos. Essa pesquisa daí fica a cargo da Aelo, que também produz todos os dados de lotes. Então, portanto, são incorporações horizontais, ok? Vendemos aí 3,7 bilhões ao longo de 2024. Então, vejam de forma agregada, depois a gente desagrega isso por cidade, que a gente tem aí uma moda, né, uma recorrência. Estamos lançando algo como 12, 14 empreendimentos por trimestre. Essa foi a média, né? Então, uma média superior à média de 23, que teve aqui uma queda expressiva no meio do ano, e no final do dia nos deu um volume de 44 empreendimentos, né? Contra agora 56.
Em termos de empreendimentos, lançados separados entre Minha Casa Minha Vida e demais padrões, o Minha Casa Minha Vida são os vermelhos, então Minha Casa Minha Vida pesou ao longo de 24, 14% dos empreendimentos lançados. Lembrando que na cidade de São Paulo isso está em 33, mais ou menos, né? Em unidades, nós aumentamos aí também, se comparado a 23, estávamos lançando ao longo de 24, à exceção do primeiro tri, que foi um trimestre mais baixo em volume, lançando algo como 1.300 unidades por trimestre, onde o Minha Casa Minha Vida pesou 22% que foi colocado no grande ABC ao longo de 2024. Né? Chama atenção Minha Casa Minha Vida aí num patamar já superior a 1.000 unidades lançadas, sobretudo ao longo do segundo semestre. Primeiro semestre foi inexistente o mercado Minha Casa Minha Vida nessas cidades monitoradas. Ao ponto de que a gente lançou lá, como eu disse, 3,7 bi, também vendemos 3,7, então em dinheiro a gente se equivaleu, né? E aí, em dinheiro, Minha Casa Minha Vida pesa 9, perdeu participação natural, ticket médio menor. Vendas. Então, aqui a gente tem o volume de unidades vendidas e VGV vendido. Então, aqui eu tenho os VGVs vendidos e aqui eu tenho as unidades vendidas, né? Comparando o quarto tri contra quarto tri, uma queda de 14 em unidade e uma queda de 8 em VGV. Né? A gente chegou a vender 1,2 bilhões ali ao longo do segundo tri e veio decaindo no final do ano. Mas mesmo assim, no final do dia, somando o agregado do ano como um todo, muito por conta do meio do ano, do segundo e do terceiro trimestre, a gente teve um volume escoado superior a 23, em unidade bem superior. Né? No Minha Casa Minha Vida, isso pesa menos, né? A gente tem aqui volumes menores, naturalmente. E como que a gente chegou ao final de 2024, né, nessas cidades como um todo. Então, estou separando aqui sempre vertical e horizontal: Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul. A gente fechou com 287 empreendimentos ativos. O que significa empreendimento ativo? É um empreendimento que possui unidade à venda diretamente do seu empreendedor, do seu incorporador, né? Independente de quando tenha sido lançado. Então, nós estamos com 287 empreendimentos ativos, que na sua tabela zero trouxeram para o mercado 31.200 unidades, né? Das quais restam à venda 5.400, né? Se a gente pensar, o mercado de Santo André é responsável por aproximadamente aí 50% do estoque de toda a região. Temos hoje 17%, ou seja, esse sobre esse nos dá aqui 17% de disponibilidade. Esse patamar aqui, até abaixo de 20, aqui a gente está olhando por cima da Copa das Árvores, se a gente der um zoom para um determinado padrão de produto, numa determinada cidade, num bairro, 17 já denotaria realmente uma escassez de produto, né? Já denota uma escassez. Até 30% isso aqui é bem aceitável, ok? Bom, vamos lá para o mercado vertical, né? Do que é lançado, o horizontal está aqui embaixo. Então, estou sempre comparando os municípios aqui, os 5 municípios, por padrão. Só recapitulando, isso também tem apêndice, mas o padrão especial são produtos que majoritariamente são compactos em unidades. O econômico até 350 mil, portanto, até o teto. 350 a 700, 700 a 1.250, 1.250 a 2, de 2 a 4 milhões e acima de 4 milhões de ticket médio. Hoje, 62% do que foi lançado nos municípios do ABC são de unidades dentro do segmento estándar, portanto, entre 350 mil e 700 mil reais. Apenas 4,5% das unidades são compactas. Como eu falei, são cidade de São Paulo, vocês sabem, isso já está próximo a 30%. Tá?
E acima de 1 milhão, 1 milhão 250, a gente tem aí mais ou menos 5% das unidades colocadas, ok? Quando a gente vê o estoque nosso, né, a oferta final, aumenta um pouco aqui a participação, se vocês estão vendo, ó, de 15 vai para 17, e aqui também de 13 a 17. A participação do estoque entre econômico e médio diminui o standard, né? Temos compactos, o volume é irrisório, acho que abre precedente para se pensar em tipologias similares, a depender se o terreno comporte, possua vocação para tal, né? E produtos aí acima do segmento alto, nós estamos falando aí que menos de 5% do nosso estoque, acima de 1 milhão, 1 milhão 250, tá? São aí não muito mais do que 250 unidades à venda nos 5 municípios, onde a grossa maioria está desse padrão de produto em Santo André. Ok? A cidade que possui maior disponibilidade, ou seja, a relação entre o que está à venda e o que foi ofertado, é Mauá, com aí 24%. Então, mesmo a cidade que proporcionalmente mais tem à venda, se comparado ao que foi lançado, é uma cidade que tem patamares baixos aqui de oferta, né? Ou seja, uma liquidez importante. Santo André com 20%, São Bernardo com 11% disponível. Muito pouco. Aqui é a oferta lançada por ano, então o que foi colocado no ano, eu quero no próximo slide vai mostrar o nosso estoque por ano, oferta final. Por que é importante a gente ver isso? Olha lá, a gente, como eu falei, a gente está com uma proporcionalidade importante, 17% em todos os municípios, que denota uma escassez já de produto, e mesmo a despeito de ser um estoque baixo, é um estoque que majoritariamente foi lançado, abre aspas, ontem. 50% do que está à venda hoje nos 5 municípios monitorados aqui, ABC, Mauá, Diadema, foram lançados ano passado. Ok? Muito na conta de Santo André também, né? Das 2.600 unidades, 1.427 estão em Santo André. Então, 50% do nosso estoque dos 5 municípios estão concentrados em produtos que foram lançados em 24 e outros 20 em produtos que foram lançados em 23. 70% dos produtos do que está à venda foi lançado entre 23 e 24. A priori, ou nem saiu do chão, mas seguramente não está entregue num ciclo comum de obra, né? Se a gente traçar um ciclo comum aí de evolução de obra, mais de 70% está na planta realmente, seguramente. Tá? Se a gente traçar essa matriz aqui de preço médio, estou com os municípios aqui e com os padrões que eu expliquei para vocês, né? Então, veja que o econômico, Minha Casa Minha Vida, está precificado a um ticket médio bem distante do teto do faixa 3, seria ali o 350. O maior ticket médio está justamente aqui, tanto Mauá quanto Santo André, mas Santo André é o maior ticket médio e também o maior preço de metro quadrado. 262 mil. Tá? Nós temos incidências de preço no luxo, por exemplo, e aí compondo Santo André e São Bernardo do Campo, super luxo nenhum, enfim, Santo André e São Bernardo, preços próximos a 12,5, ok? Seria o teto aí da precificação tabela que a gente tem visto, né? O alto a 11.300, o médio aqui, tá? Outra ponderação importante, o maior ticket médio entre as cidades São Caetano, né? Estamos aí com 865 mil de ticket médio, a maior precificação por metro quadrado também, a precificação já que beira os 11 mil reais o metro quadrado. Enquanto Santo André, que tem um produto mais pulverizado, né? São Caetano, por exemplo, sem oferta ativa econômica, mas Santo André que detém aí praticamente 50% do mercado agregado desses 5 municípios, precificado a 9.700 mais ou menos. E por fim aqui uma evolução do preço
Então, a gente está tendo ali, veja que a gente teve ao longo do ano, né, correções próximas a 7%. Então, aumento real ali, pouquinho, né, 2, 3% de incremento real de preço ao longo de 24. Né? A gente não está conseguindo necessariamente repassar, até porque a gente tem conseguido mais no médio alto, e o médio alto a gente prepondera menos no mix de produtos da região, né? A gente está falando que mais de 60% é o que a gente chama de standard. Então a gente tem que acompanhar de perto esse segmento standard ao longo de 25, que é um segmento que pode haver, sobretudo no repasse, né? A sorte nossa é que a gente não está com o estoque muito concentrado no repasse, mas sobretudo no repasse, uma maior dificuldade justamente de desligamento a despeito das taxas de juros que os bancos precisam praticar hoje. Tá? Mas, dito isso, a gente incrementou o nosso preço ao longo do ano em um patamar próximo a 7%, ultrapassando os R$ 9.000 de preço médio. Chegando ao final do dia, somando o horizontal, que é volume pífio, e os verticais, a praticamente 3 bilhões de reais à venda. Tá? Uma oferta final de 5.400 unidades. Nós vendemos mais de 6.300 unidades. Significa que o nosso estoque se esgotaria, teríamos um escoamento de estoque muito em linha com o que a gente vê no Brasil, que está em 8 meses. Então, se ninguém lançar nada, pela velocidade de vendas que a gente teve no último trimestre, esse estoque seria escoado ao longo de 8 meses. Em dinheiro, não. Dinheiro seria menos, né? Até porque a gente vendeu 3,8 bi. Praticamente temos 3 à venda. Tá? Então, os indicadores são saudáveis. A gente tem que ver um certo grau de ceticismo aí na performance do que a gente entende aí do standard médio, a despeito dessas dificuldades de encaixe, o custo aí do funding. Mas, via de regra, a gente está no momento, e não sei se todos viram ou olharam, o Secovi fez lá aquela análise comparativa de todo o interior, ABC, RM, etc. Nós aqui, como ABC, né, os 5 municípios mapeados aqui, estamos muito bem posicionados no que se refere ao contexto de estado, né? Com crescente em vendas, uma estabilização de lançamento, uma crescente em vendas, uma redução do estoque e um incremento de preço, tá bom? Vocês têm alguns mapas aí nas versões completas para mostrar, que a gente extrai do GeoBrain aqui, que é a nossa plataforma de monitoramento, né, concorrencial. Toda a base de Santo André, como que está a dispersão geográfica da oferta ativa, São Bernardo, São Caetano, muito mais concentrado, né? Município naturalmente, geograficamente menor, Diadema e Mauá. Ok? Então, eu estou à disposição aí para dúvidas, perguntas que possam ter. Novamente agradeço aí a oportunidade, o convite. Muito bem, Guilherme, muito bem. Isso significa que o ABC está com energia, né? Sem dúvida, o ano de 24 foi muito bom para os municípios da ABC. Muito bem. Bom, podemos abrir para perguntas, se alguém tiver alguma solicitação. Jorge. Pode falar, Jorge. Olá, boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre esse estoque. Pode ser para o Guilherme ou pode ser para o Júlio. Esse estoque baixo significa algum entrave de legislação dos municípios que impedem uma produção maior, ou é uma questão de mercado mesmo, do setor está talvez não vendo com tanta confiança o momento para investir? Qual que é a análise dos senhores sobre isso? Guilherme quer fazer, depois qualquer coisa eu complemento aí. Se vocês quiserem falar pelo chapéu de empreendedores aí, mas assim, o que a gente vê como um todo, Jorge, não é uma motivação explícita do empresariado, né? Acho que aspectos regulatórios ajudam, né, naturalmente, a ter uma recorrência esperada em termos de lançamento. Ao longo de 25, você espera uma queda de lançamento. A teoria nos diz
que haveria queda de lançamento, por alguns motivos. Mas o principal dele é o próprio custo de capital que o empreendedor está tendo, né? Ou seja, toda essa guinada de Selic que reverberou nas taxas praticadas pelos bancos afetam primeiro quem está nessa sala e não o consumidor, né? Então, a gente tem sentido, primeiro, o custo ali do funding do empresário maior, e isso, de alguma forma, afetando os lançamentos. Então, para 25, se espera isso. O lado positivo é que a gente está em patamares de estoque muito baixos, em alguns casos nulos, inexistentes, né? Então, isso abre precedente para lançar e abre precedente para, sobretudo, reposicionar preço. Complementando, Guilherme, na nossa região, a gente tem essa característica, né? Se você pegar, por exemplo, São Bernardo, está numa fase ainda de alteração de plano diretor, e São Bernardo vem de alguns anos restritivo, né, na possibilidade de aprovação. Então, assim, muito em função do estoque, no caso de São Bernardo, é o pouco número de lançamentos em função dessa dificuldade de se aprovar, né? Diadema também estão tentando rever alguma coisa, parece que a lei de zoneamento lá tem alguns pênaltis também, eu acho que poderia ser maior o número de lançamentos se tivesse uma alteração. Santo André também está nessa fase de atualização, mas de uma forma geral, o plano diretor, lei de zoneamento é um pouco mais razoável, então a gente consegue lançar mais lá, aprovar mais, né? Eu acho que é mais ou menos isso, viu, Jorge? Santo André lança mais porque é mais, vamos dizer, a viabilidade é melhor, né, para você fazer esse estudo e lançar em Santo André. São Caetano é menor, é mais restritivo, tá certo? São Bernardo, que teria essa possibilidade até historicamente, era a cidade que mais lançava, isso já não acontece faz algum tempo. Estamos apostando aí na revisão do plano diretor, talvez tenha uma melhora aí, vamos ver. E Diadema, que nós estamos começando até a conversar com o pessoal de Diadema para ver se facilita algumas regras lá, porque a gente enxerga que lá também daria para crescer o número de lançamentos. Então, assim, o estoque ele é baixo, eu acho, porque o mercado no ano foi bom, mas em algumas cidades ele é baixo porque lançou menos, e aí por isso que o estoque é baixo. Uhum. Acho que é mais ou menos por aí. Alguma reunião marcada com as prefeituras, de uma forma geral, para tentar viabilizar essas demandas do setor, para começar a lançar mais? Tá, olha, São Bernardo, o Júnior Bigucci e eu estamos num grupo de trabalho que o prefeito aí determinou agora, o novo prefeito. Vou ver se o Júnior quer falar alguma coisa sobre esse caso, depois eu falo de Diadema. Júnior, quer falar a respeito dessa tratativa? Ok, tudo bem, Jorge? Opa. Boa tarde. Nós estamos num grupo de trabalho em São Bernardo, que o prefeito designou, né, o Marcelo Lima, e para dar prioridades para a revisão do plano diretor, para aprovar ainda nesse primeiro semestre, era no primeiro trimestre, né, mas já passou, amanhã acaba o primeiro trimestre, mas acredito no primeiro semestre, vamos falar assim, deve aprovar sim, porque realmente o primeiro trimestre, uma revisão geral do que foi feito, até nós achamos até muito corrido, né? Então, esse grupo de trabalho está bem atuante com os secretariados, eu e o Júlio participando ativamente, acreditamos que deve sair coisa boa aí, o que vai viabilizar mais lançamentos em São Bernardo, né? Que realmente está muito fraco de lançamento em São Bernardo, que, como o Júlio falou, historicamente era uma cidade que superava Santo André, superava as demais aqui do ABC. Então, São Bernardo, com relação a isso, um comentário também, então vou falar de São Bernardo especificamente, quando o Guilherme falou sobre apartamentos especiais, né, que são aqueles estúdios, ele falou que é muito baixo, enquanto São Paulo é 30%, aqui é 4,5%, algo assim, se eu não estou enganado dos números. É porque em São Bernardo, nas outras cidades, eu também acredito que São Caetano também não é possível, enfim, tem uma metragem mínima de apartamento, o que a gente acha um absurdo, porque você não pode restringir a moradia, né? Por causa de metragens mínimas. Então, a pessoa, entre aspas, eu até falo, né? Falo, é melhor a pessoa morar num apartamento de 32 metros, mas que tenha lá um quarto, um banheiro, tudo certinho, ou morar embaixo da ponte, entendeu? E às vezes inviabiliza até a habitação econômica, na realidade, a maioria das habitações econômicas. Então, brigando muito por isso, está sendo bem ouvido lá dentro da prefeitura. Vamos ver o que sai por aí. Com relação a Santo André, também falamos com o Gilvan, só falando de Santo André, tá, Júlio? Depois você fala de Diadema, se possível. Falamos com o Gilvan também está dando uma revisada, não é
O plano diretor já estão prontos as duas cidades, eles só estão os atuais prefeitos dando uma revisada no que foi feito pelas anteriores, não é que vão mudar tudo, não, tá? Principalmente Santo André, que ele vai manter mais ou menos o projeto de lei do plano diretor já anterior, ele só está dando uma revisada para realmente mandar para a Câmara, e o que nós achamos que também está ok com o que nós vimos anteriormente, de São Bernardo não, tem que mudar algumas coisas, estamos lutando por isso. E antes do Júlio falar, a burocracia realmente é o que emperra também muitos lançamentos na região, tá? Então, a burocracia em algumas cidades tem que ser revistas, estão sendo revistas ou com promessas de serem revistas, o que vai ajudar muito. Estamos muito otimistas com esses novos governos que chegaram aí na região do ABC. Júlio, da minha parte, acho que é isso. Obrigado, senhor Milton. Duas cidades como características, né? Diadema, nós recebemos aí uma solicitação, a gente até já fez uma primeira reunião aberta aí, para falar um pouquinho sobre como é que a gente enxerga o plano diretor, lei de zonamento, para poder melhorar um pouco. Então, nós vamos tentar apresentar aí para o prefeito, inclusive, parece que nós estamos tentando marcar uma agenda, através do secretário e do prefeito, para apresentar algumas sugestões para destravar um pouco Diadema, né? Deve acontecer em breve, tá certo? E só como complemento, por exemplo, São Caetano, a gente está falando de unidades menores, né? São Caetano é muito restritivo até quanto ao número de vagas, então é sempre no mínimo 2 vagas, né? Então fica restritivo além da conta, e a própria dimensão dos dormitórios, etc., também é muito restritivo, né? Então não dá para você fazer apartamento muito pequeno, porque você não encaixa o produto, entendeu? Entendi. Perfeito, senhor. Obrigado. Fabiana, pode falar. Oi, em relação à minha Casa Minha Vida, eu não entendi direito. Qual é o impacto do programa? E o governo está querendo aumentar também o valor, né? A renda mínima necessária. Vai ter algum impacto? E outra, a falta de terreno já está afetando o ABC ou não? Ou ainda tem terreno disponível? Sobre Minha Casa Minha Vida, eu vou responder, tá, Júlio? Tudo bem? Na realidade, o que impacta o programa de habitação econômica aqui no ABC, mas principalmente em São Bernardo, são o tamanho das unidades. Empresas como grandes empresas que atuam em São Paulo, como Tenda, própria MRV, não atuam em São Bernardo, atuam em Santo André, mas em São Bernardo não, por causa do tamanho das unidades. Tá? Eles restringem o tamanho das unidades em São Bernardo. Então, isso não atinge a viabilidade econômica com esse tipo de empreendimento. E as poucas empresas que trabalham do ABC, que trabalham no Minha Casa Minha Vida também aqui no ABC, não conseguem fazer em São Bernardo. Tá? A própria MB Gusto trabalha no Minha Casa Minha Vida no ABC, a MG Tech, eu sei que trabalha no Minha Casa Minha Vida aqui no ABC, são empresas do ABC, não conseguem atuar em São Bernardo por causa dessa restrição do tamanho mínimo do imóvel. Então, essa é uma questão. Com relação ao que eles estão chamando de faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, isso é uma notícia excelente. Isso é uma notícia excelente que vai viabilizar muito mais, até ajudar no funding do mercado imobiliário, né? Então, isso vai auxiliar muito mais e vai fomentar muito mais, vai agregar muito mais a construção e a produção aqui na região do ABC. E em relação aos terrenos, o ABC ainda tem terreno? Vai, Júlio. Nos parece que tem, né? Nos parece que tem. O que precisa é viabilizar, né? Em São Bernardo, principalmente, ainda tem uma quantidade de áreas que eu acho que seja razoável, tá certo? Irrazoável, né? O que precisa é realmente essa mudança. Para mim está tudo certo. Obrigada. Não, o Minha Casa Minha Vida dá até para entender que, dependendo da faixa, e agora com essa faixa 4, vai ser muito interessante. Mas o HIS, as faixas básicas, esse é impossível, né? Aqui no ABC não se produz realmente unidade popular faz muito tempo, e Santo André está encaixando, né? Unidades populares, o Júnior acabou de colocar da Tenda, né? Enfim. Então, acho que tem ainda terrenos, é óbvio, né? São Bernardo é uma área grande ainda, tem terrenos, Santo André também tem mais restritivo, e São Caetano muito pouco. Eu acho que Diadema também tem boas áreas, mas tudo depende dessa atualização das leis aí, para possibilitar essa conta fechar, né? Obrigada.
Felipe, vê quem mais aí pode, que eu estou no celular aqui, tá ruim de enxergar aqui. Quem mais gostaria de... Se alguém tiver mais alguma pergunta. Eu tenho só um comentário a fazer com relação à pesquisa. Realmente é uma pesquisa animadora, né? Principalmente para quem atua aqui na região de São Bernardo, né? O Jorge vai perguntar de novo daqui a pouco, mas só um comentário. E você percebe que São Bernardo realmente não tem produto, vamos falar assim, né? Então, apesar do juros altos, como o Guilherme acabou de falar, uma condição desfavorável aí para lançar como investidor falando assim, ou até como construtor, eu acredito que ainda é uma boa hora de se lançar em São Bernardo, desde que faça essas adaptações no plano diretor e na burocracia da cidade, não só de São Bernardo, aí, como as outras cidades. Só um comentário. Só para complementar, então, São Bernardo é hoje a melhor cidade para empreendimentos imobiliários? Guilherme. Não, acho que é tudo uma questão de ótica, né? Há uma latência possível maior lá, né? Pelo potencial da cidade versus a oferta. Mas tem muitos pormenores que acreditam o sucesso ou insucesso do negócio, se a precificação está correta, se a metragem é desejada pelo cliente, se a micro-região está ofertada ou não, como está a oferta de terceiros. Então, dá para falar única e exclusivamente por esse estudo que daria para fazer qualquer coisa em qualquer volume, né? Mas se a gente olhar o potencial da cidade versus o que ela está ofertando hoje, tem um delta razoável, o que indica que há uma latência de demanda. Na realidade, Fabiana, o que o Guilherme está dizendo é que não é só isso que leva o fator de você lançar ou não numa cidade, né? Como São Bernardo. O que está dizendo é que assim, o estoque em São Bernardo está muito baixo. A carência de produtos de São Bernardo está muito baixa. Então, é isso, o empreendedor tem que dar uma olhada com mais carinho. Mas não é que é melhor que as outras ou pior que as outras, porque tem N fatores, como precificação do produto, um é mais caro, outro é mais barato, viabilidade econômica financeira, legislação, se é possível construir A, B ou C, tantas vezes a área, tem uma série de coisas, mas assim, ao olhar onde está faltando produto, onde mais está faltando produto na região, é em São Bernardo. São Bernardo, eu posso falar que é uma cidade que engloba todos os segmentos. Você tem do standard mais caro até o mais barato, Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, você teria demanda para todos esses segmentos. Sim, São Bernardo, sim, Santo André também, todos têm demanda para todos os segmentos. Só São Caetano um pouco menos, que São Caetano é mais restritivo, né, com relação a esse negócio de vagas de garagem, São Caetano é mais restritivo com relação a produtos menores, essas coisas. Mas todas as cidades têm a demanda para todos os segmentos, desde São Bernardo, São Caetano, São Bernardo, Santo André, Diadema e Mauá. Todas têm para todos os segmentos. Mas São Bernardo é o que tem menos produto na prateleira, vamos chamar assim, hoje em dia. Obrigada. De forma geral, viu, Fabiana? De forma geral, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, onde que vai ter possibilidade de crescimento saudável? Onde a cidade tem um planejamento que você consegue enxergar para onde a cidade está indo. Essa é a discussão que a gente vem tendo com as prefeituras, de modo geral. O empresário não vai investir numa cidade se ele não está enxergando qual é o encaminhamento que está sendo dado para ela. Então, assim, a partir deste ponto, eu acho que é um incentivo grande aos empresários. Vide Santo André, que a gente acha que tem uma administração um pouco mais moderna, que nesses últimos anos deu isso a entender, abriu muito mais as portas para o empresário de forma geral. Por isso que vem esse grande volume, ou seja, comparativamente com as outras cidades, né? Esse grande volume de lançamentos nos últimos anos. E, de uma forma geral, em todas as faixas, exceto a super luxo, que nós não temos no ABC. Né? Essa faixa super luxo, eu acho que nós não temos. Talvez em São Caetano tenha um trecho ali da cidade, perto do bairro Cerâmica, que chegue próximo disso. Né? Mas nos outros segmentos, todas as cidades têm condições de contemplar. Tá certo? Eu acho que é muito mais desse entendimento e dessa possibilidade das empresas investirem sabendo para onde está indo a cidade, né? Obrigada, Júlio. Palavra para o Jorge. À vontade. Oi, pessoal. Diante do balanço 2024, seu Júlio, seu Milton, Guilherme, quem puder responder, sobre as perspectivas para 2025, né, o que a gente pode esperar. O Guilherme já falou um pouco disso, né, falando
que se vislumbra um pé no freio por enquanto, tem essas questões com os municípios para resolver também, mas pensando de uma forma mais otimista possível, o que a gente pode esperar para 2025? Um resultado igual a 2024 ou melhor? Quando eu falo assim, de pé no freio, é só o volume de lançamentos tende a dar uma, né? Por outro lado, o cliente está com uma intenção de compra mantida. Esse é um desafio que a gente tem. A pretensão de compra, que é um indicador que a gente mensura, chama intenção de compra, está lá nos seus 40 e tantos %, está mantido. Porque a questão é que o tempo de decisão dessa compra está mais alongado. O cliente estava querendo comprar imediatamente, agora ele está jogando a compra um pouco para frente. Aí cabe ao empreendedor desenvolver um produto que tenha a capacidade de antecipar essa necessidade de compra. Agora, o volume de lançamento, eu falei que pode eventualmente cair, muito pelo custo de capital, né? O acesso a funding por conta do empresário. O empresário vai ter que cada vez mais ter alternativas de funding, né? Acessar mercado de capitais, etc. Porque o crédito via SBPE está mais escasso, mais caro, né? Então, isso está afetando. Então, é o momento de pautar o volume de lançamentos aí. O Jorge, o que a gente percebe é que assim, a característica de um ano onde parcimônia e um pouco mais de pé no chão é importante, né? Não dá para ser tão atirado nesse momento, porque ninguém tem uma bola de cristal do que vai acontecer, mas os indicadores são esses, né? Taxa de juros lá em cima, o cliente quer comprar, que é o que o Guilherme falou, né? A intenção de compra existe. A gente tem percebido que aquela pessoa que realmente precisa comprar, ela acaba migrando para um apartamento menor. Ela não encaixa na renda, ela não consegue o financiamento que ela gostaria para um apartamento, mas ela vê que encaixa um pouco menor e ele acaba migrando para um apartamento um pouco menor. A gente tem observado mais ou menos isso daí. Assim, não dá a impressão de ter uma queda muito grande. Eu acho que não vai ter crescimento. Não sei se vocês concordam comigo, Milton e Guilherme. A impressão que eu tenho é que mais ou menos essa linha pode ser que a gente consiga manter para 2025. Mesmo porque tem uma inércia, né? Você não consegue quebrar essa inércia de forma tão rápida, né? Então, acho que ainda vai ter uma quantidade de lançamentos razoável, velocidade de vendas com certeza vai ser menor, a gente vê o cliente demorando mais para decidir, tá certo? E aquilo, talvez para 2026 é que seja a grande dúvida, né? Na realidade, completando a palavra, então, Jorge, é estabilidade. Tivemos um crescimento em 2024 para 23 para 24, e acreditamos na estabilidade de 24 a 25, sem queda, mas também sem grandes crescimentos. Vai ficar ali mais ou menos no 0 a 0, o que até é relativamente bom, né? Porque 2024 foi um ano bom. Então, acreditamos que essa estabilidade vai ser bom para o mercado por causa dessa alta de juros. E Milton, qualquer coisa que a gente se compare ao momento de pico, tende a decrescer. A gente viveu nos últimos 3 anos o maior, ano passado foi o maior da história do mercado imobiliário brasileiro, da história, desde que existe como mercado no Brasil. Então, qualquer coisa que eu me compare ao maior ano, fica, né? Então, tem que ter uma acomodação agora, né? Tem que ter. Só que é uma acomodação num platô muito superior a esse momento, ao momento que antecedeu o pico. A gente estava no platô, deu pico e agora estamos no outro platô. O mercado mudou de tamanho. Acabou. Obrigado, senhores. Muito bom. Felipe, mais alguém aí, Felipe? Eu acho que aqui mais alguém se manifestou. Ninguém. Peraí. 2024 foi o melhor ano da história do setor, então? Foi o melhor ano da história do setor. Isso no ABC e no Brasil em geral? No Brasil como um todo. Tá, só para ter a certeza, então. Todos os indicadores que a gente possa analisar, seja de crédito, seja de volume de vendas, volume de lançamentos, todos os indicadores. Mas, Guilherme, é importante pautar para a Fabiana, isso, a pergunta foi boa, isso é o melhor ano do mercado imobiliário no Brasil, não sei no ABC, você entendeu? É uma pergunta... Da base histórica acompanhada também, né? Mas daí tem que entender lá atrás, mas enfim, da base histórica também. Né? Também do ABC, tá bom, então beleza, só para confirmar mesmo. Tá. Outra coisa que deve limitar o crescimento exponencial ao longo desse ano
é que dificilmente a gente vai conseguir crescer 40% do mercado Minha Casa Minha Vida no Brasil, esse ano, por limitação de funding. Tem muita pauta tentando morder o FGTS. Infelizmente, o FGTS foi destinado para fins específicos, habitação, saneamento. E todas as PECs e pautas que se colocam para medidas paliativas de absorver esse FGTS e drenar o fundo do FGTS devem limitar o crescimento. Então, a gente cresceu 40% no passado. Esse ano, o recurso provisionado pelo Conselho Curador do FGTS está flat com o ano passado. Mas o mercado de primário deve crescer porque eles arrocharam um pouco as regras de acesso ao FGTS para o mercado de usados. Então, isso deve ter maior disponibilidade de recursos do FGTS para o mercado de novos, para o Minha Casa Minha Vida. Então, deve dar um crescimento. Mas, dificilmente, esse crescimento se dará na ordem de 40%. Ainda que, assim, toda a geração de empregos que o Brasil tem, a gente tem que olhar também os dados positivos, a gente vive hoje e se encaminha para um cenário de pleno emprego, isso abastece o fundo, né? Então, isso também garante perenidade ao FGTS como fonte de recursos para o mercado econômico. Realmente. Quando você vê a pizza do funding, você vê claramente que o volume de dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele tá numa linha meio constante, né? O problema é que o valor em si aumenta, outros fundos complementares estão entrando, né, Guilherme? Tem muita gente tentando aí encaixar complemento de fundos diferentes. O problema é que o valor, o custo disso aumenta muito, né? Então, e essa coisa de ter saque aniversário, empréstimo para todo mundo, tirando do fundo de garantia, e obviamente é engraçado, né? Porque o trabalhador é remunerado por, sei lá, 3%, 4%, e vão emprestar o dinheiro dele e vão cobrar 9%. É gênio, né? Mas acaba realmente com o fundo, né? Isso, para a gente, é um impacto muito ruim, né? Sem dúvida. E é uma medida paliativa, né? Que a gente falou. Populista, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, Wallace. Só queria saber uma questão, assim, qualquer um, quem puder responder. Dentro desse crescimento que vocês falaram, e na região do ABC, vocês conseguiram identificar se houve muita migração da capital para as cidades aqui do ABC ou do interior para cá? Na verdade, o advento, a efusividade do mercado da capital, acho que retém a demanda lá, né? Se comparado a 15 anos atrás, estou falando, né? Mas o dinamismo demográfico ao longo da pandemia se redefiniu muito, né? Então, sim, é factível que pessoas que, exemplo, né, se afastem um pouco da capital para ter um ganho de metragem, por exemplo, né? Para aumento de qualidade de vida, etc. Então, isso pode ter ocorrido, mas isso é muito qualitativo, né? Caso a caso. Esse movimento pendular mesmo, ele vai e volta, enfim, ele existe ainda. Mas com o volume de lançamentos que São Paulo capital tem, também ela tende a reter, né, demanda. Posso fazer uma observação aí, Guilherme? Por favor. O preço médio do imóvel no ABC, nos últimos anos, ele deu uma subida. O ABC subiu a régua um pouco do preço médio de venda dos imóveis. Hoje, a gente percebe, com bairros mais periféricos e, de repente, até mais próximos das nossas cidades, a gente percebe que a diferença de preço já não está tão grande. Já esteve maior. Então, essa diferença diminuiu um pouco. Eu acho que fez com que essa migração ela diminuísse também nesse sentido. Não está tão atraente assim para esses bairros mais periféricos de virem para cá, entendeu? Acho que isso é uma sensibilidade que eu tenho aí nesses últimos anos aí. Quem talvez tenha uma opinião é o Milton, porque ele tem empreendimentos na margem, tem aqui no ABC. Milton, você tem alguma
Você sente isso? Sim, é exato, concordo com o que você falou, Júlio. Exatamente isso. Teve um movimento, sim, tá? De migração, porque os imóveis aqui são realmente um pouco mais baratos do que no Ipiranga. Então, às vezes, eu até comparo aqui imóveis nossos mesmo na região do Ipiranga, com imóveis até maiores, né? Vamos falar assim, um padrão até um pouco melhor e mais baratos aqui em São Bernardo. E eu, às vezes, não me conformo, porque eu sou do ABC, né? Falando, não me conformo que o pessoal não vem para cá. Tão bom aqui, é mais barato e você vai morar melhor. Mas o pessoal começou a vir sim, entendeu? Mas foi o que o Guilherme também disse, né? Isso é cíclico, né? Pode ser que agora volte, enfim, depende muito do mercado e da situação de cada bairro. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta temos aí? Acho que é isso, então, gente. Legal. Bom, então eu vou agradecer aqui, Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Tua agenda não é fácil, eu sei disso. Você atendeu prontamente uma solicitação nossa, né? Então, pô, muito obrigado e espero em breve poder tê-lo aqui de novo para apresentar os resultados de 2025 e vamos ver, né, Jorge, Fabiana, enfim, e Wallace, né? Vamos ver se isso melhora, né? Então, muito obrigado aí a todos e um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado, Muito pessoal. obrigado. Até a Um abraço. próxima. Obrigada. Até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.